Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Networker e hoje trouxemos um super tema novamente para vocês. Scripts para bater metas. Fica aí, né? Acompanha aí o conteúdo. Eu tenho certeza que o nosso convidado, que eu vou apresentar já, dará uma aula para vocês que nos acompanham hoje aqui no podcast. Vamos lá. Lembrando a vocês que o nosso podcast Networker vai ao ar ao vivo todas as segundas-feiras aqui na Croma TV. Mas caso você perca aí um dos conteúdos, né, ali no ao vivo, nós apresentamos uma reprise desses episódios de terças-feiras até o sábado da mesma semana que ele é lançado. Então você não tem desculpa aí para não nos acompanhar, hein? Os nossos temas aqui no podcast Network, todas as pautas, elas abrangem assuntos relacionados ao mercado, né? Temas mais abertos. Também trazemos temas relacionados a negócios. Falamos bastante de networking profissional. Convidamos aí empresários, empreendedores, profissionais das mais diversas áreas para falar a respeito de cases de sucesso e também tratamos sobre empreendedorismo, que faz parte aí do nosso público que acompanha o podcast Network pela Croma TV. Quero também aqui aproveitar essa oportunidade para pedir a você que nos acompanha para realmente baixar lá o nosso app da Croma TV. Pelo nosso app, por meio do seu celular, você que está em casa, no escritório, na escola, não importa onde, você consegue acompanhar os nossos podcasts e toda a programação da Croma TV de forma online e também ao vivo. Então baixa aí o nosso app e também poderá aí acompanhar os nossos conteúdos pelo nosso site. Dá uma verificadinha aí no GC, né? Tá apresentando aí para vocês o nosso site da Croma TV. E caso você perca aí algum conteúdo ou queira rever esse conteúdo, você poderá buscá-lo lá no canal de YouTube da Croma TV. Aproveitando, caso curta lá o nosso conteúdo, clique no like e também inscreva-se no canal, ok? Vamos lá então iniciar aqui esse bate-papo, né? Esse super bate-papo de hoje do nosso podcast número 5 aqui na Croma. E para tratar, né, desse tema tão importante, esse tema tão relevante e interessante, scripts para bater metas, nós convidamos o vendedor vencedor, né? Um grande especialista aí na área comercial, na área de vendas e principalmente um especialista em metas. E eu tenho certeza que ele vai dar uma aula. E para você que está nos acompanhando aqui na Croma, que não conhece o vendedor vencedor, guarde aí essa marca, hein? Ele é o Vanderlei Souza. Vanderlei, muito obrigado por sua participação, né, no nosso podcast de número 5 aqui na Croma TV, o podcast Networker. Eu tenho certeza que com você aqui, esse tema, né, nós teremos aí um bate-papo super tranquilo, super enriquecedor. É um grande prazer recebê-lo e também gostaria de aproveitar e pedir que você se apresentasse com um pouquinho mais de detalhes. Por favor, Vanderlei. Muito legal, Ronaldo. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? É um momento único aqui, né? Para falar de coisas que eu amo, que é vendas. Né? Tenho aí saí de vendedor de picolé a treinador de empresários, né? Então essa é a minha jornada aí. Formado em engenharia química, né, pela Faculdade Oswaldo Cruz, com pós-saúde, segurança e trabalho, mas a minha paixão é vendas e me dedico a minha vida a vendas, a ajudar as pessoas a baterem a meta, porque eu acredito muito, né, como você falou, que o empreendedorismo, a geração de negócios faz parte, né, de geração de renda, emprego e melhorar a vida das pessoas. Então a gente faz isso através das vendas, né? Uma forma você faz através do networking, né, unindo as pessoas. E aqui, por exemplo, nesse espaço também tem a sua contribuição. Então a minha contribuição é ajudar as pessoas a baterem a meta de vendas. E a gente vai falar de script hoje, que script é um negócio que muitas pessoas ainda veem assim, mas é aquele negócio que fica decorando, é um robozinho. Então se você tem essa ideia, essa expectativa de script, pode acabar que não é isso, não tem nada a ver com isso não. O script é sério e ajuda muitas empresas a baterem a meta. Então, de vendedor de picolé a treinador de empresários. Legal, bacana, olha só. Então quebre aí, estamos aqui hoje para quebrar os paradigmas, romper essas barreiras conceituais. Esqueçam, né, que scripts é realmente algo, não veja de uma forma negativa, veja de uma forma positiva. E é isso que o nosso convidado aqui, o vendedor vencedor, irá explicar aqui para todos nós hoje, dará essa aula. E depois eu quero saber essa história aí do picolé, tá? Que eu fiquei um pouco curioso aí, você fala rapidamente dela também. Pessoal, quero aproveitar também para agradecer
aí ao nosso apoio oficial, o canal Connect Business, que pratica o chamado networking colaborativo, colaborando aí com empreendedores, né, das mais diversas áreas, e também o nosso patrocinador, a Solução Erudição, a sua plataforma de aprendizagem. E mandar um abraço lá para Daniela, da EBM Contabilidade, da cidade de Osasco, dá sempre um apoio para nós aí, um abraço especial para Daniela. Vamos lá então, iniciar aí esse bate-papo de hoje, do nosso podcast Networker. Vanderlei, eu e a produção do Network, nós preparamos algumas questões, algumas dúvidas, né? Legal. Que acreditamos que sejam também dúvidas do nosso público que está acompanhando, e gostaríamos então que você explicasse, respondesse, apresentasse a sua visão, tá legal? Legal. Seja ela concordando ou discordando, aqui a pauta é livre, a opinião é tua e a visão é tua, tá bom? Fique legal. Bem à vontade aí para concordar ou não com algumas afirmações aí do apresentador, tá legal? Legal, top. Vamos lá, então falaremos aí dentro dos tópicos e metas, falaremos também um pouco a respeito de estratégia de scripts e falaremos aí também de um workshop que você citou, que é bastante relevante, e eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de metas. Ou melhor, vamos lá, vamos começar inclusive pela dúvida que você mesmo iniciou, que muitos profissionais, no caso, eles têm esse paradigma, né, de olhar aí para a questão dos scripts de uma forma negativa. Uhum. Com a sua experiência, fala um pouquinho para nós então, o porquê que eles não devem olhar de forma negativa, né? Tem que ter esse olhar de forma positiva, por gentileza. Então, vamos lá. Primeiro, a gente teve, da onde que vem, né? Da onde surgiu a parte negativa? É porque a gente foi, por muito tempo, né? Quem nunca recebeu uma ligação de alguma operadora, principalmente operadora, onde que eles usavam muito gerúndio, né? Então, vou estar fazendo, eu preciso do seu nome, aí ele seguia nome, telefone, e aquilo é muito massivo. Aquilo é invasivo e massivo. E a pessoa não tinha a liberdade de mudar nem a ordem das perguntas. Nem a ordem. Por isso que ficava robozinho. Como a rotatividade é muito alta, então eles também não tinham... Porque como que você perde, né? Vamos dizer assim, como que fica fluente? Quando você faz muitas vezes. Quando a rotatividade é alta, treinou pouco, fez poucas vezes, então faz inseguro. Então a insegurança fazia aquele som de robozinho, a pessoa ali trabalhava como um robozinho. Então tudo isso foi martelando na nossa cabeça, e aí tem aquela visão negativa, pois isso daí não funciona. Bom, funciona porque até hoje eles fazem. E se não funcionasse, eles não estariam crescendo como crescem essas empresas. Então funciona, ponto. Você pode gostar ou não, mas que vai funcionar, vai funcionar. Agora o lado positivo. Quando você tem um script, você consegue auditar. É como se fosse uma receita de bolo. Você não precisa inventar, né, uma receita. Hoje tem muitas receitas que já foram validadas. Minha mãe tem uma receita de bolo lá que ela fez. Então você vai pegar aquela receita do jeito que foi feito e vai aprender a fazer aquela receita. Você segue o script, você segue a receita. Depois que você domina a receita, aí você tem a liberdade de mudar. Eu quero colocar mais açúcar, eu quero pôr menos açúcar, eu quero colocar canela para ver como que fica. Mas você primeiro precisa dominar. E muitas vezes acontece que querem dominar sem ter feito nem a receita básica. E aí é que dá o problema. Então, a vantagem de você ter um script é conseguir auditar o processo. Você audita o processo dessa liberdade. Ok, então quebramos aí já esse paradigma, né? Com essa explicação aí do nosso convidado, Vanderlei Souza. Voltamos já nessa questão das estratégias para scripts, tem bastante assunto aí para você explicar. Eu gostaria de voltar um pouquinho antes, pensando até nessa questão da própria receita que você falou, né? Considerando isso, não temos como partir para a definição dessa estratégia de script, que falaremos mais já, sem antes entender e também definir metas. Então eu gostaria de voltar um pouquinho antes na sua especialidade também, sobre metas. Eu gostaria que você explicasse para o nosso público, que é formado principalmente aí por microempreendedores individuais, empreendedores de microempresas, empreendedores de empresas de pequeno porte, principalmente colaboradores em geral das mais diversas funções que estão nos acompanhando para aprender ou mesmo para reciclar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de metas, né? Nós temos situação que o empreendedor, o empresário, ele tem uma área comercial já bem definida, não importa o tamanho, com 1, 2, 3, N vendedores, e você tem situações que o próprio empreendedor, né, no caso de um microempreendedor individual, por exemplo, ele é o, entre aspas, o faz tudo, né, da empresa. Então ele
ele tem que cuidar da operação, exatamente. Ele cuida do comercial. Mas nesse caso, o que você pode falar a respeito das metas? Tem que ter realmente um planejamento estratégico comercial, não importa o tamanho da sua empresa, tem que definir bem essas metas, como se define. Fala um pouco para nós a respeito disso. Legal. Vou pegar a história do picolé lá, quando eu comecei vendendo picolé. Então, quando eu comecei vendendo picolé, eu comecei a vender porque eu queria jogar fliperama. Na época lá, não tinha internet, né? Então eu tinha o fliperama. Minha mãe falou, com meu dinheiro jamais, só com se tiver o seu. E aí eu comecei a vender picolé. E aí qual que foi o primeiro passo lá? Bom, eu comprei uma caixinha, minha mãe foi a minha primeira investidora, então eu vendi a ideia para minha mãe, ela me deu o dinheiro, eu comprei uma caixinha de picolé, cabia 20 picolés. 20 picolés naquela caixinha, uma caixinha minúscula. Então eu sabia que eu precisava vender os 20, a minha meta era vender os 20 picolés. Então lá para vender picolé já tinha uma meta. Então não importa o tamanho da sua empresa, não importa se ela tem 100 funcionários ou 10. Todas as áreas precisam ter metas, não só o comercial. Então esse é um mito. O RH tem meta? Tem. O RH tem meta de produtividade, por exemplo, né? De rotatividade, de horas que são apontadas, que foram realmente trabalhadas. Então dá para colocar meta em qualquer coisa. Então, mas no comercial ela é pulsante. Não tem como, ela é o nosso norte. Vanderlei, mas eu vou colocar uma meta absurda. Aí tem formas de criar a meta, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas ela tem que ser específica, relevante. Relevante tem que ter um motivo forte. Qual que era o meu motivo quando eu era moleque lá? Eu queria jogar fliperama. Aquele era o meu motivo forte. Talvez o seu motivo forte seja comprar sua casa, trocar de carro, pagar a escola do filho. Tem que ter um boleto aí nessa história. Tem que ter um boleto, tem que ter uma conta, senão a meta não é forte. Tem que ter uma conta para você pagar. Depois disso, você tem esse motivo forte e sabe o quanto né? O quanto que eu preciso, aí você vai traçar a estratégia. Mas a estratégia vem a partir disso. Porque a estratégia para vender 20 picolés é uma. Para vender 2.000 é outra. Então, se você tem a sua empresa, começou agora, muitas vezes você está na ânsia de conseguir o seu primeiro cliente. Então, a meta é o primeiro cliente. Não adianta você pensar, não, eu quero vender 200 mil reais. Cara, você não conseguiu nem o primeiro cliente ainda. Então, põe a meta, o primeiro cliente. Fazer esse cliente ficar feliz, a segunda meta, porque muitas vezes você vende só uma vez e ele não compra mais. É vender na recorrência. Então, a meta é o norte para todas as ações da empresa. Sem meta, você tem apenas um sonho. Eu brinco que você tem um hobby, você não tem um negócio. Você precisa ter uma meta para aí sim, ela vai balizar qual estratégia você vai usar, quanto de tempo você vai investir, como que você vai fazer, escrito mesmo, aí, o que tem que ser feito. Então, sem meta não tem negócio. Eu acredito que com a sua explicação, sem meta, fica tudo perdido, tudo bagunçado. Imagina, cada um indo ali de uma direção, não é isso? Imagina você entrar no Uber hoje, né? No Uber hoje não tem como fazer isso. No Uber não tem. Porque qual é a primeira coisa que você coloca no Uber? O destino. Que é a meta. Exatamente. Mas antigamente, quem não conhece, tinha táxi. Olha que incrível. O táxi, ele não sabia que você ia estar naquela rua, por exemplo. Então ele saía. A meta dele era pegar 20 pessoas. Onde? Onde Deus colocasse. Ele saía a ermo. Né? Os mais avançadinhos falavam, não, na porta do estádio vai ter muita gente. Lá na porta do aeroporto vai ter muita gente. Aí ele ia para aqueles lugares concentrados para conseguir as pessoas. Mas, vamos lá pegar o táxi que estava rodando pela rua. Você entrava num táxi. E aí você entra no táxi e fala, para onde vamos? Aí você fala, qualquer lugar. Pronto. Uma empresa sem meta é o táxi que não sabe para onde que vai. Não tem como. A primeira coisa que você precisa ter é o destino, é a meta. Você não tem como ter conversa. Legal, bacana. Lembrando a você, né, que como o Vanderlei disse, a importância aí das metas, ele até citou aí rapidamente, né, toda meta, considerando aí o conceito até de sala de aula, nós temos que aplicar, né, o conceito do chamado SMART, né? A meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e ser temporal, ter um prazo. Não existe meta sem prazo. Realizar 15 vendas... Ok, realizar 15 vendas, mas até quando, né? Em 2 meses, 1 mês. Então, e também lembrando a você, eu gostaria também que o Vanderlei falasse um pouquinho a respeito disso, com a sua experiência. As metas, elas compõem um objetivo. E esse objetivo, claramente, ele está direcionado à visão da sua empresa, né? Não importa o tamanho dela. Onde você quer chegar como empreendedor nos próximos 3 anos? Você quer atingir o quê? Você quer ser referência? Quer estar entre os líderes de mercado? Ou quer se posicionar em determinada região como visão? Ok, todas as áreas terão aí seus objetivos estratégicos
estratégicos e todos têm que estar alinhados para aquela mesma direção. É por aí. É por aí, por aí. A própria palavra meta, né? Porque o SMART é um termo em inglês, mas a própria palavra meta, se você pegar no plural, né? Então ela é mensurável, ela é específica, ela tem um tempo para acontecer, ela é temporal, ela é atingível, porque tem aquelas pessoas que querem emagrecer 15 quilos em 2 dias, né? Não é atingível. E aí eu coloquei o S, né? Da relevância, aqui no português eu coloquei o S, que é o sentimento. Então tem que ter um sentimento ali envolvido na meta, que é aquele, putz, quando isso acontecer, quando eu chegar lá, e o outro sentimento que é mais importante do sentimento de chegar lá é, ao fazer, qual sentimento você tem? Porque o final, bater a meta, ele é uma consequência do que você fez durante o trajeto. Então no caminho você vai sentir medo, no caminho você vai sentir orgulho. Muitas vezes você sente orgulho de algo que você fez e fala, nossa, eu não sabia que era capaz de fazer isso, e você fez. Então tem vários sentimentos que vão se despertar. E esses sentimentos, ou eles vão te impulsionar, vão te empurrar para frente, para você falar assim, nossa, agora que dá, vai estar perto, tô chegando. Ou ele vai também falar assim, ah, não dá para mim, não é, eu tenho que parar, tal. E aí você tem que controlar o seu sentimento para poder bater a meta, senão você não consegue chegar lá. É interessante esse conceito criado por você do sentimento. O sentimento esse conceito eu não tinha ainda ouvido. Não. É o sentimento. Porque, interessante. E a gente que é vendedor, né? E aí você que vende, principalmente por telefone, você liga assim para alguém que não te conhece. Então, o primeiro sentimento que esse vendedor tem é medo. Porque tem a rejeição, né? Você vai ligar para a pessoa, principalmente por ligação. Quando é por WhatsApp, você tem uma proteção, né? A pessoa não viu você, ela pode te ignorar e tudo bem. Mas aqui, no telefone, a rejeição é direta. A pessoa pode bater o telefone na sua cara e tal. E aí, como que eu faço para me controlar, por exemplo, como fazer uma ligação por telefone? Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Ronaldo, pensa aí. Qual a pior coisa? Receber um não. Então, receber um não já é uma resposta. A pior coisa é a dúvida. Você que já pensou em namorar, lembra aquela moça ou aquele rapaz, você não foi na festa? Que até hoje você está na dúvida, você fala assim, putz, se eu tivesse ido, o que será que tinha acontecido? O pior sentimento para o vendedor é a dúvida. Poxa, você tinha que lembrar disso. Agora eu tô imaginando aqui aquela festa que eu não fui, se não poderia ser diferente. É, isso aí. A dúvida é a pior coisa. O não é ótimo. O não é ótimo, porque é uma resposta. O sim é excelente, que é uma resposta positiva. A pior é a não resposta, que é a dúvida. O talvez. Talvez é a pior coisa. E como que você vê isso olhando para os vendedores, né? O profissional vendedor? Não importa, nesse caso, assim, o perfil, se ele é mais de trazer cliente novo, ou trabalhar dentro da carteira, ou se ele trabalha a parte do lead. Como que você vê a entrega, né, do vendedor em relação às metas que estão planejadas para a empresa? Você que dá bastante consultoria, tem treinamentos aí na área de vendas, como que você vê isso hoje, o vendedor atual? Ele consegue reconhecer a importância de ter as metas, buscar as metas, bater as metas? Ou você acredita que ainda tem um bom espaço aí para aprendizado? Como que você vê hoje, por meio das suas consultorias, essa situação? Olha, nesses 5 anos atuando, principalmente com empresários, pequenos empresários, né? Empresários que eu falo que faturam até R$500 mil, tá? Uma empresa aí de R$500 mil vendendo por mês. O que eu percebi? Uma é a ausência de metas. Então, a empresa não tem uma meta clara. Ou ela tem a meta só no comercial. Isso gera uma pressão muito grande no comercial, porque toda a empresa olha só para o comercial, porque só tem um placar na empresa. Vendi ou não vendi. Então, esse é um problema. E quando tem a meta é só essa, vendeu ou não vendeu. E tem outros, por exemplo, a retenção de clientes é uma meta incrível. Quando você fala vendeu ou não vendeu, você está sendo muito leve, muito simplista na meta. Cara, lucratividade é uma meta incrível para você colocar. Quanto de lucro tem, quanto de retenção de cliente tem. E as empresas ainda não têm clareza disso. Se a empresa, né, como macro, não tem clareza, o dono da empresa não tem clareza, o time não vai ter. E aí o time fica correndo atrás do rabo. Ele trabalha muito esforço, muito trabalho e pouco resultado. Então, eu adoro placar, né? Eu ponho placar em tudo. Cara, você tem que saber quanto tá o jogo. Hoje é dia 16, 17, 20, 25, né, do mês. Cara, quanto tá o jogo? Quanto falta? O quanto a gente fez? Precisa ter isso, né? Isso que dá ali aquela vibração, a energia no time. No dia a dia. No dia a dia.
Então, motivação, né? Tem muitos treinamentos motivacionais, né? Eu fiz já treinamentos assim, entendo que ele tem a sua participação e a sua nobreza. Mas a motivação, ela é pouco. Precisa de disciplina. Então, o que faz você terminar as coisas não é a motivação. Motivação faz você começar. Mas a gente começou um monte de coisa e não terminou. Cara, o que faz você terminar é disciplina. Então, disciplina, foco, clareza. Clareza vem da meta. Isso falta muito nas pequenas empresas. E é daí que vem trabalhos como das consultorias, né, dos grandes parceiros, grandes players que tem no mercado, a gente levar essa educação. E não é só naquele momento de começar, é acompanhar, que é hoje o que eu faço, né? Hoje eu só não treino, eu treino e acompanho. Porque eu vi que treinar é insuficiente. Treinar gerava motivação, a pessoa saía de lá com as ideias, agora vai. Aí depois no dia seguinte, não aplicava e não tinha resultado. Na execução. A execução ela é muito... Tem ainda muita brecha na execução por falta de acompanhamento, por falta de clareza. Pela sua fala, né, eu até fico aqui imaginando, como nós falamos no início, ficam todos perdidos. A meta, você falou de motivação. Então, algum departamento, alguma área da empresa tem que ter essa responsabilidade, por exemplo, como meta de aplicar treinamentos, não é isso? Exatamente. Então, assim, você tem a área comercial, ok, como falamos, pode ser uma área menor, maior, mas o profissional ele tem um perfil, ele tem lá, né, as soft skills, ele tem que adquirir ali as hard skills, ok, mas ele tem que o perfil dele tem que ser preparado também para buscar, né, alcançar, no caso, aquelas metas, aqueles mini objetivos que são as metas. E você pegou um ponto que, assim, acontece muito na pequena empresa. Por exemplo, o cara vai contratar o primeiro vendedor. Ou ele quer buscar um vendedor pronto no mercado. Então, olha só, o vendedor pronto, o vendedor sênior, ele é raro e é caro. Ele é raro porque ele já passou por uma formação. E como ele investiu todo esse tempo de treinamentos e tal, como eu trabalhei numa multinacional durante 8 anos, eu fiz treinamentos incríveis lá, que dificilmente uma empresa de pequeno porte poderia pagar aquele treinamento para mim. Treinamento na FGV, na Bureau Veritas. Então foram treinamentos extremamente caros, 10, 15 mil reais de investimento em treinamentos que fizeram em mim, naquele momento de liderança. Então, um vendedor com essa bagagem, ele é caro. Você vai pagar aí 5, 10, 15 mil reais para esse vendedor. As empresas pequenas não têm porte para isso. Certo? Então não consegue achar esse vendedor. Porque ele é raro, poucas empresas investem tanto, e porque ele é caro. Ele precisa receber porque ele já tem a sua estrutura. Então, buscar um vendedor pronto não é um caminho. Aí quer trazer um vendedor que não estava pronto, e aí eu vou pegar aqui um exemplo, uma loja de rua, por exemplo, uma loja de roupa. Pega lá uma mocinha de 20 anos, que é o segundo emprego dela, e terceiriza a responsabilidade de atender todos os clientes da empresa e trazer o faturamento da empresa para uma moça de 20 anos. É absurdo. E aí, logicamente, você está considerando a questão da experiência, a vivência prática, a vivência prática, a pressão. Ela tem olha a pressão que você colocou nessa pessoa. Né? E aí, uma pessoa pressionada, sem preparo, ela vai embora. Aí ela fala que vem por mais inteligente que ela seja, que já tenha uma formação acadêmica na área, ela, por falta dessa vivência, logicamente, né, isso não é nenhum tipo de crítica, mas ela ainda não está preparada para absorver todo aquele peso, é mais ou menos isso. É isso aí. Você colocou um marinheiro de primeira viagem com o capitão do navio. Ele vai afundar o navio. E não é porque ele é uma má pessoa que ele tem má índole, é porque ele não tem experiência. Né? Eu fiz engenharia. Cara, você faz 6 meses de estágio orientado. Depois que eu fui efetivado como engenheiro na BB, que é uma multinacional, depois que eu fui efetivado, o primeiro projeto que eu assinei foram 2 anos depois. Que eu fui acompanhado por engenheiros muito mais experientes que eu. Me orientando, dizendo, isso aqui dá, isso não dá, melhora aquilo, volta, estuda mais, aprofunda esse processo, isso aqui não tá bom. Eu era da área comercial dentro da BB, hein? Então, só 2 anos depois de formado que eu assinei meu primeiro projeto e ainda assim orientado por alguém. Agora, você coloca uma moça, né, ou um rapaz de 20 anos aí, para ser o responsável pela área comercial da sua empresa, você está dando uma arma na mão da criança. Né? Isso é um crime, assim, do ponto de vista emocional, porque essa pessoa passa por isso, não está preparada, e aí começa, vendas não é bom, vendas é ruim, vendas perturbar as pessoas, eu tenho que empurrar as coisas nas pessoas. Todos os arquétipos que tem negativo de vendas vêm desse mau preparo. E colocar uma pessoa que não está preparada para absorver uma pressão muito alta numa gerência, por exemplo. Pega o seu melhor vendedor para ser gerente.
Aí ele não está preparado. Ele era um vendedor, por natureza, ele é egoísta. E aí, quando você coloca um egoísta para ser gerente de pessoas, ele pensa, farinha pouca, né? Meu pirão primeiro. E aí ele não cuida das pessoas, que é outro perfil, então é complicado. Compreendi. A questão até dos perfis, né? Não adianta o vendedor ele pode ser excelente, obter ali ótimos resultados, bater a meta todo mês e de repente está dando tudo certo ali dentro da empresa, vendedor, vendedora, e o gestor, né, por algum motivo, ele acaba entendendo que os bons resultados na função de vendedor, ele tem que ir de repente para outra função como gestor, gerente da área comercial, só que ele não tem o perfil para ser o gerente da área comercial. Todo aquele resultado positivo foi por água abaixo porque ele perdeu o melhor vendedor no time e não ganhou, né, no caso, o gestor comercial que ele queria. E aí ele tem um problema legal, né? Porque ele não pode voltar o vendedor, o vendedor que virou gerente para vendedor, não pode dar o down, porque a CLT não permite isso. Ele não pode manter ele como gerente, porque ele também não está trazendo resultado. Descobriu-se que ele não tinha o perfil adequado para aquela função. Aí nós entramos na questão de erros, né? Dentro da empresa, porque antes da efetivação, até da proposta de mudança, você consultar o profissional e saber se ele também teria interesse em tentar praticar uma outra função, o RH aplicar ali testes, no caso, né? Diversos aí que existem para ver a questão do perfil, para não ter erro. Não só erro para a empresa, trazer impactos para a empresa, mas principalmente para preservar o profissional, não prejudicar a carreira do profissional, que é a grande preocupação, tá certo? Perfeitamente. E aí você fala, mas a gente ia falar de script. O script cabe aí. Porque se você tem um script ali do que aquela função precisa, então, um vendedor, eu vou criar um script de abordagem, por exemplo. Cara, eu já sei que o perfil desse vendedor por telefone, esse vendedor não pode ter o medo da ligação. Ele já tem que ter essa, não, cara, eu vou lá e faço. Talvez não vai ser o melhor, mas daí que eu vou fazer. Então, como que você faz isso? Você scripta, você vai fazer uma ideia de roteiro. Como você faz um filme, né? O script veio do filme ali. Então, quando você pega personagens, né, e atores habilidosos, vamos pegar aqui Tony Ramos. Um ator habilidoso, já tem experiência, tem tarimba. Então, ali ele não dá fala. Ele dá, olha, o personagem é um personagem agressivo, ele conta como que é o personagem. E aí, ele, com a experiência que tem, olha, você vai estar numa cena com o Ronaldo e o Ronaldo vai te contar uma notícia ruim. É uma notícia ruim? Você não gosta do Ronaldo, e o cara é agressivo. Pô, o Tony Ramos já sabe, cara, eu não gosto dele, é agressivo, eu tenho que explodir, eu vou bater na mesa, eu vou vibrar, porque ele tem essa experiência. Então, ele dá o script pra ele ali e ele vai seguir. Ele consegue adaptar, porque ele tem essa vivência. Como teve aí muitos atores que vieram, sai daqui de um podcast e vira ator. Para esse cara você não pode dar mesmo. Você tem que dar escrito. Olha, o Ronaldo, ele vai falar isso e você vai falar aquilo. E isso precisa ser com energia. Então ele vai simular para você como que é. Você tem que bater na mesa, forte e tal. Ele vai ter que te dar mais informações, porque você não tem a experiência que tem o Tony Ramos para fazer. E aí o script te ajuda a selecionar o vendedor, a ter a visão de qual resultado que ele quer, de qual resultado você espera dele, de qual a meta que você vai pôr para ele. Tudo sai do script. Que saiu primeiro lá da meta, né? Eu preciso crescer, ter o meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente eu não posso ser agressivo, né? A chance de ter é zero. Era justamente desse tema, né, dos scripts que eu gostaria realmente de voltar, e você já deu aí uma aulinha aí particular para nós todos. E olhando então essa questão dos scripts, com base nisso que você explicou, eu posso considerar que a adoção, o uso do script é também uma estratégia dentro do meu planejamento. Eu posso ter negócios que eventualmente em algum momento adota-se ali como ação algo relacionado com a aplicação de scripts, ou pode ser que naquele período eu não tenho nada previsto para usar como script. Como que você vê isso? O uso do script como uma estratégia. Obrigatoriamente o gestor tem que pensar nisso, ou não necessariamente, é de acordo com a situação, de acordo com uma meta que ele tem que bater, se aplica, hora sim, hora não. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Então vamos lá. O script é fundamental, precisa ter. Pedra fundamental. É como o uniforme, né? É como chegar no horário, ser pontual. O script tem que ter.
Você pode dar liberdade conforme a experiência que a pessoa for ter. Então, conforme ela vai galgando experiência, porque você pode pegar uma empresa, vamos lá, uma empresa que vende esse copo, certo? E aí tem uma outra empresa que vende o copo que é muito similar, muito similar. E aí você pegou o vendedor da outra empresa e trouxe para cá. Só que aqui tem uma cultura, na empresa A tem uma cultura, essa cultura está no script. Então, se é uma cultura agressiva, cara, todo dia missão dada, missão cumprida, a gente vai lá, vai fazer, vai acontecer, é um perfil. Ele vai ter que se adaptar a esse perfil da empresa. Talvez a empresa anterior, ele vendia altos volumes, e aqui ele vai vender pequenos volumes. É o mesmo copo, mas aqui ele vende todo dia. E lá antes ele vendia para buffet, por exemplo, ele vendia 800 copos de uma vez só. É um outro perfil de relacionamento. O cara que vende 800 copos, se você colocar ele na loja para vender 6 copinhos, ele está vendendo copo, o produto é o mesmo, só que o volume é diferente. O script é outro, ele precisa se adequar a essa empresa. E ele vai levar um tempo de adequação. E como que você vai mensurar isso? Conforme ele controla o script. Se você não tem o script, você vai deixar a estratégia na mão da operação. E aí é um erro, porque você não vai conseguir auditar o trabalho. Então você não vai saber se ele está indo bem ou mal, se ele está dominando ou não. Você não tem norte, você vai ter feeling. Né? Que a maioria dos empresários tem feeling. Não, no meu sentimento, gente, vendas, a empresa, é número. O sentimento ele tem que ficar para fora da empresa. Como seu psicólogo, seu psiquiatra, você pode ter o sentimento que precisa fazer terapia. Precisa, é importante. Porque a gente passa por muitas pressões. Mas lá dentro, você está tratando com 10 famílias. Se você quebrar a empresa, você quebra 10 famílias. Porque todo mundo vai ser mandado embora. E aí? Sua responsabilidade é alta. Então você não pode deixar isso à reveria. Você tem que cuidar. E você cuida com o script. Então o script ele é base fundamental, pedra fundamental, tem que ter. A liberdade você dá de acordo com a senioridade, com a experiência que ele vai ter dentro da sua empresa, não fora. Dentro. Então começou a vender, aí você já está dominando, está indo bem. Aí ele vai começar a trazer para você. Ô Naldo, sabe o que é? Eu vi que quando eu apresento 6 copos de uma vez só, não fica legal. É legal pegar um copo para ele poder ter experiência de tocar, fica melhor. Vamos fazer um teste? Pô, legal, faz o teste. Aí ele melhora o script. Aí ele vai ter essa liberdade, porque ele já dominou. Mas o script é fundamental. Toda empresa é baseada em números, resultados, e logicamente que toda empresa tem fins lucrativos, senão é uma ONG, né? Se for trabalhar aí no terceiro setor, trabalhar na parte social, então a empresa realmente ela tem finalidade lucrativa. É o que eu pensei a respeito dessa questão que você trouxe, né? Chegando nessa explicação dos scripts, eu gostaria de ouvi-lo, eu vou te dar um aperto aí. Você comentou que o profissional, que toda empresa tem que adotar realmente o script. Como, né, isso é fato, é um pré-requisito de toda a área comercial, não vou entrar em outras áreas, tá bom? Tem que ter o script. O profissional, nesse caso, ele não fica, ou se você concordando ou discordando, ele não fica muito mecanizado, existe esse risco, como tratar isso, o cara ficar um robô ali, né, seguindo o script, aí de repente você transforma ele em um robô, o cliente faz uma pergunta, vai para uma direção diferente e ele perdeu um pouco aquele raciocínio que tinha ou não tinha antes diante dessa situação. Como que você vê isso? Então, legal, boa. Então ele vira o chat GPT lá, né? O chat GPT inteligente artificial. Eu não quis falar isso, mas... ele vai lá e faz o que pediu isso, o Simon diz, ele vai lá e faz. Então, isso vai da cultura da empresa. Então, se o dono da empresa, quem pode manda, quem tem juízo obedece, e ele colocar um script, ele não permite inovação. Aí ele vai transformar aquilo num robô. Porque o cara, é assim. Mas por quê? Porque Deus quis, eu falei e vai ser assim. Acabou. Não tem discussão. Se ele fizer isso, ele engessa, ele mecaniza... Isso você não vê como positivo. Não. Ele mecaniza e ele vai ter um problema porque ele vai deixar de usar a inteligência das pessoas para o negócio. Então, esse é um problema. Então, você não pode mecanizar, engessando o processo de forma que ele não possa ser inovador, ele não possa inovar no processo. A permissão da inovação vem a partir do domínio do anterior. Então, eu quero chegar inovando, né? Pô, não, esse negócio aí, Ronaldo, de vender consultoria fazendo visita, dá certo não. Eu vi lá no YouTube um cara falando que agora é receita previsível. Você liga, tem o SDR, tem não sei o que, não sei o que. Você já fez? Não, nunca fiz, não, mas então não vai inovar na minha empresa. Não vai inovar na minha empresa. Você vai seguir o nosso modelo. Segue o script. Dominou o modelo? Você dominou, tá trazendo resultado no modelo? Legal. Aí agora você pode discutir comigo. O que a gente pode melhorar?
Mas você dominou o modelo. Porque o modelo já está funcionando. Óbvio, se você vai montar do zero, aí você vai fazer benchmark. Você vai procurar no mercado alguém que já tem alguma noção daquilo, né? Tem a minha consultoria, outras aí, que você pode procurar. Cara, como que você faria para vender copo no B2B, no B2C, né? Para cliente final, entre empresas. Você buscar pessoas que tenham conhecimento daquilo. Mas... E o engessar, muitas vezes, não é ruim. Porque como eu estava falando para você, lembra da menina de 20 anos? Se você... Aquela menina tem que ser engessada. Porque ela não tem experiência para poder fazer as ações, né? Eu trabalhei no INCOR, lá no Hospital das Clínicas. Um médico, para fazer uma cirurgia do coração, ele é engessado. Meu amigo, é assim que você vai fazer. Então o médico assistente orienta ele no passo a passo. É aqui. Mas é aqui, é ali. Você vai fazer desse jeito. É dessa forma, você pega no bisturi desse jeito, você pega assim, desse jeito. Porque se deixar a reveria, você imagina como que seria, né? Exatamente. Então, nesse exemplo que você citou da área médica, realmente eu fiquei aqui imaginando. Não tem como, tem que seguir o script, mas de qualquer forma, o profissional ali, o médico, muitas vezes ele acaba tendo que tomar algumas decisões que, né, se ajustam ali com aquele script, mas tem como base um script que vem das próprias descobertas, procedimentos aí da medicina. E nesse exemplo realmente que você resgatou de novo da jovem, né? De 20 anos, por exemplo, a jovem, não importa. Profissional com uma idade mais iniciante ali, realmente recomenda-se nesse caso a questão do script até para o próprio desenvolvimento. Mas tudo isso está muito relacionado de novo ao perfil. Veja, eu estou vendo cada vez mais a importância realmente do alinhamento das áreas que você comentou no início, e não temos realmente o gestor, né, o empresário ali, ele não tem que olhar só para a área de vendas, porque esse batimento de metas da área de vendas, adotando estratégia de script, por exemplo, dentro da empresa, veja que nós já passamos aí por parte de treinamento, preparação, não só acompanhamento de resultado comercial. Então envolve diretamente um RH, envolve, por exemplo, uma área de marketing, onde tem que também, acredito, tá em sintonia. Não adianta ter uma definição, até porque a área de marketing também pode ajudar, apoiar no desenho desse script. Eu gostaria que você falasse disso, mas de repente está definido aqui um público-alvo, um tipo de abordagem, um posicionamento que eu quero, e a área de vendas aqui, ela está com o script totalmente diferente, apontando para outra situação. É por aí? É por aí. E se você pegar, vamos pegar o financeiro, né? Vamos pegar a empresa aqui como um todo. O financeiro, ele tem uma meta. O financeiro, ele coloca lá, você monta uma empresa, e aí você gastou R$1.000 para essa empresa. Aí você fala, eu quero recuperar esse R$1.000 daqui a 6 meses. E eu preciso vender com uma lucratividade de 20%. Pô, isso aí é o financeiro que vai fazer. Então, o financeiro que dá a meta para vendas. O financeiro fala, precisa vender tanto com tanto de lucro. Beleza? Beleza. Aí ele passou isso para vendas. Vendas vai olhar e falar assim, pô, legal, beleza. O nosso tipo de produto é para esse cliente aqui, ó. Marketing busca clientes, por exemplo, o perfil daqui, né? Microempreendedores, empreendedores não vai buscar lá o multinacional. A gente quer esse tipo de cliente aqui. O marketing faz a ação para trazer esse tipo de cliente. O financeiro pôs dinheiro no marketing para fazer a divulgação. E ele tem que pôr uma meta. Olha, com esse dinheiro você tem que trazer tantos leads para vendas fazer o trabalho dele dentro do mês. Então, ó, já tem 2. Aí, pô, antes de você definiu isso no papel, tá? Tá lá no papel. Você vai buscar pessoas para executar. Vem o RH. RH, para o marketing, eu preciso de uma pessoa criativa. Uma pessoa que inove. Uma pessoa que pense, né, fora da caixa, como dizem por aí. Uma pessoa que saiba inovar para poder chamar a atenção dos clientes. Para vendas, eu preciso de uma pessoa que siga processo. A gente vai dar um script para ele. Certo? Então, vai buscar essas pessoas no mercado. Essas pessoas precisam ficar. Então, quando você pegar, ó, essa pessoa precisa ter você falou soft skills, precisa ter essa habilidade, atitude, precisa ter comprometimento, foco, precisa gostar de estudar. Eu quero pessoas com essas habilidades. Aí ele vai achar uma pessoa perfeitinha? Não, ele vai achar uma pessoa que gosta de estudar com foco, mas não tem atitude. Você precisa treinar. E aí eu acho que é muito caro, a gente não tem tempo de treinar atitude. O pequeno empresário não tem, a grande tem, o pequeno não tem. Atitude é eu querer fazer. Eu faço mesmo errado, depois eu vou lá e corrijo. Legal. É melhor você segurar um doido do que empurrar o cara que tá paradinho. Beleza? Legal. Definir. Olha quantas metas teve já envolvidas aqui. Então você tem que buscar essa pessoa. O RH vai trazer o plano. Olha, essa pessoa ela tem essas características daqui, precisa desenvolver. O gestor precisa acompanhar para desenvolver essa característica. Meta dele. Desenvolver essa pessoa em tanto tempo. Então, todas as áreas aqui, o jurídico, como que vai ser esse contrato?
para eu não tomar processo? O gerente tem a meta, eu preciso que você faça um contrato que não me dê processo, que também atenda a CLT. Todo mundo tem meta dentro da empresa, não tem ninguém que fica safo. E aonde só aparecem as metas? No comercial. E se aparecer um gap, se tivermos um gap aí no meio de toda essa operação, operações de negócios, imagina, né? Lá na ponta alguma coisa certamente não dará certo. Vejam que com essa explicação aí do nosso vendedor vencedor aqui, o Vanderlei Souza, a importância de você, gestor, não importa se você é um microempreendedor individual ou se você é aí um empreendedor de uma microempresa que já conta ali talvez com alguns sócios que participem do negócio, cada um na sua área, ou se você é uma empresa de maior porte que tenha já uma área comercial bem definida, vejam aí que existe realmente a conexão, a necessidade de conexão de todas essas áreas. Então pare de olhar somente ali, vou defender vocês, hein, para a área de vendas e cobrar os resultados, né? Tentem entender o motivo que aquele resultado não foi alcançado, de repente está no meio do caminho, alguma coisa que precisa de um ajuste, de uma melhoria. E no nosso primeiro podcast aqui, nós trouxemos o convidado, até mandar um abraço para ele, o Alexandre Félix, da Félix Recursos Humanos, e ele falou bastante a respeito de perfil comportamental, falou das soft e hard skills, né? Aquelas que já temos ali como característica, aquelas que nós trazemos de experiências ou de formações acadêmicas, aprendizados no dia a dia. Então eu recomendo a você que esteja, né, nos acompanhando aqui hoje, que está gostando do tema, que também dê uma olhadinha nesse podcast número 1, que fala a respeito dos recursos humanos. E Vanderlei, ainda nessa relação das estratégias para metas, as áreas, nós entramos bastante aí também, falamos um pouco a respeito de outras áreas. No próximo podcast de número 6 do podcast Networking aqui pela Croma, nós trataremos do tema a terceirização como solução, e temos lá uma convidada bastante especial, até mandar um abraço para ela também, a Viviane Coura, empresária, sócia, CEO da IBCO Gestão. Estará conosco aqui em breve, né? Transmitindo aqui ao vivo também o nosso podcast Networker. Sem entrar muito nesse tema, claro, não vou pedir isso para você, mas gostaria da sua visão, principalmente para as empresas que são de menor porte e não tem condição realmente de ter todo esse custo, todo esse peso dentro de sua estrutura ainda. Como que você vê essa questão de terceirizar com uma empresa especializada algumas áreas, inclusive a comercial? Então, é natural você, principalmente quando você não domina tudo. Então, vou pegar aqui um empresário, que tem 3 pessoas na equipe. Então, dificilmente ele vai ter lá um sênior no jurídico, um sênior no financeiro, um sênior em pessoas. Ele não vai ter, não tem esse conhecimento. E qual que é o desespero dele? Ele precisa, muitas vezes, trazer clientes e com lucro. Então, essa é o ponto-chave dele. Só que ele precisa emitir nota, ele precisa entregar no prazo. Então, tem coisas que ele pode terceirizar. A logística ele pode terceirizar. Então, ele tem que ver o que é menos crítico naquele momento, que está tomando o tempo dele. Está tomando tempo e ele, naquele momento, ele fala, cara, se eu dedicar mais tempo aqui em vendas, por exemplo, se eu dedicar mais tempo em vendas, eu não tenho meu processo escrito ainda. Eu não sei muito bem como que vende. Se você não sabe muito bem como que vende o seu produto, a chance é que você não vai conseguir terceirizar. Porque se nem você sabe como que você vai fazer? Então você não vai conseguir. Você precisa entender mais do seu processo, do seu negócio. Para você entender mais, você precisa dedicar. E aí talvez você não tenha que ficar lá procurando nota. Cara, eu vou buscar pessoas. Cara, que nem o Félix lá. Pô, ele manja de perfil, cara. Eu não sei nem quantos perfis tem. Como que eu vou buscar? Cara, terceiriza. Não, agora eu já tenho, olha, eu tenho aqui o meu comercial, tem 2 pessoas que vendem muito bem. Eu queria escalar isso, mas eu não tenho investimento para trazer mais 6 pessoas. Cara, terceiriza. Busca empresas para isso, que já tem um processo. Você vai entregar, olha, o perfil de vendedor meu é mais ou menos assim, faz isso aqui, o processo é esse. Bora, se você atender 100 pessoas, a gente vai ter 50 vendas. Seguindo isso aqui é mais previsível. Pô, legal, terceiriza. Então, para terceirizar, eu entendo, e aí a Viviane vai falar que ela tem mais especialidade do que eu sobre isso, mas eu entendo que você tem que terceirizar aquilo que está tomando seu tempo para aumentar sua lucratividade, sua produtividade, ponto. E depois um outro momento, principalmente o comercial, quando você desenhou um modelo. Você tem um modelo desenhado, aí dá para terceirizar, porque a empresa que vai buscar essas pessoas tem a habilidade de trazer pessoas mais rápido, certo? Ela tem essa habilidade de trazer, porque ela terceiriza isso.
Agora, você terceirizar a responsabilidade não se terceiriza. A responsabilidade é sua, a empresa é sua, então a única coisa que você não pode terceirizar é a responsabilidade. Os demais, com critério, você pode terceirizar sim, concordo plenamente. Muito bom, perfeito. Olha aí a visão do nosso convidado hoje aqui, o especialista em metas, Vanderlei Souza. Então, para você que tem interesse também em conhecer um pouco mais a respeito desse assunto, desse tema, a terceirização como solução, não perca aí o nosso próximo podcast na próxima semana, né? Como disse no início, todas as segundas-feiras aqui na Croma TV, um novo conteúdo. E caso, né, aconteça algo aí, você não possa acompanhar ali ao vivo na segunda-feira às 9 horas, você tem as reprises desse network, desse episódio, de terças aos sábados. E também poderá revê-lo lá no nosso canal de YouTube da Croma TV, tá legal? Vanderlei, estamos indo aí para a reta final do nosso podcast aqui na Network, desse bate-papo que está muito bom. Mas ainda quero te perguntar algo e guarda aí a dica do especialista, tá? Não dá ela não, porque no final é surpresa isso sempre aqui, né? Nós falamos aqui ao vivo, mas você tem que deixar a sua dica do especialista aí para quem está nos acompanhando aqui no Podcast Networker. Vamos lá. Como levar aí essa orientação para esses profissionais vendedores, né? De perfis diversos aí, ou mesmo gestores comerciais dentro de uma empresa pequena, uma empresa de porte maior, como você como um consultor especialista, como que você propõe, né, sugere aí, no caso, para quem está nos acompanhando, para levar esse conteúdo, treinamento, workshop, tem alguma coisa em vista? Aproveita e fala um pouquinho disso também, por favor. Tem sim. Na próxima sexta-feira, no dia 26 de maio agora, a gente, na última sexta-feira do mês, dia 26 de maio, a gente vou fazer um workshop sobre scripts vencedores, né? Scripts que vendem. E lá eu vou entrar no detalhe da estratégia, até porque aqui a gente não teria tempo para falar. Para você ter uma ideia, eu vou começar lá às 9 da manhã e vai até às 4 da tarde. Então não daria para falar, e é vivencial, é aplicativo lá na hora. Então, dentro do seu funil, a gente vai desenhar o seu funil de vendas. Então, como que eu vendo hoje? Eu vou lá, faço um anúncio, esse anúncio, a pessoa vem para uma página e essa página ela preenche lá e fala que quer falar comigo. Não, eu vendo através de indicações. Indicações, tem como você provocar indicações. Tem script para você provocar indicações, não ficar dependendo delas acontecerem do nada. Então, isso a gente vai entrar, pega o seu modelo, o seu funil, define qual é a estratégia e aí a gente vai entrar no script. O script é o passo a passo. Então, aqui nessa primeira etapa, o que você quer? Eu quero gerar conexão. Então, para gerar conexão, tem essa ferramenta. O cliente falou que vai pensar. O que eu falo quando o cliente falou que vai pensar? Você tem essa estrutura. Então, a gente vai estruturar, colocar lá todos os recheios e você vai sair com o script pronto lá na mão. Pronto, definido. Olha, eu vou fazer isso, assim, desse jeito. E alguns mercados, dá pra gente testar isso lá na hora. Então, o que a gente faz? Ligação. A gente liga pro cliente durante o treinamento. Então, pega aí um cliente e nós vamos ligar. Eu não tenho lista. A gente gera a lista, né? Então, eu gero lá uma lista de potenciais clientes. E você vai ligar lá na hora, usando o script que você definiu. Para ver se a pessoa atende, qual é o seu medo, porque aí a gente vê quem separa as crianças dos adultos, né? Porque, mas eu vou ter que ligar? Sim. Mas agora? Durante o treinamento, sim. Né? O melhor momento para você ligar é agora, porque aí você vai entender se você tem segurança ou não. Você vai poder ter o feedback ali na hora. Olha, aqui, você viu que você ficou com medo? E é natural que é a primeira vez que você está fazendo? E aí, quando você fizer mais vezes, vai dar mais segurança? O cliente falou isso. E aí, na hora, você vai poder tirar dúvida comigo e aplicar. Então, o primeiro passo aí, né, para você implantar é conhecer. E para conhecer, participar da imersão lá na última sexta-feira do mês de maio, agora dia 26, das 9 da manhã até as 4 da tarde lá comigo. É uma carga horária bastante expressiva. Vejam então que aqui nós abordamos vários temas, vários assuntos aí relacionados a os scripts para bater metas, mas ainda está longe de termos falado tudo. É uma oficina de trabalho realmente. Eu estou aqui imaginando, né, a pessoa ter que chegar ali no treinamento de uma oficina de trabalho, é um workshop, eu entendi, mas a pessoa realmente fazer o teste ali para ver ou seja, se você certifica ali, no caso o profissional, por meio desse workshop, ele já é aprovado ou reprovado ali na hora, né? De repente foi ali, fez
fez tudo errado e acaba sendo reprovado na hora. Não, brincadeira, mas eu acredito que esse modelo, esse formato de dinâmica, de realmente fazer ali o contato, aplicar o que está aprendendo com a supervisão sua, no caso, né, desse workshop que você está promovendo, é interessante até para que o profissional possa se desenvolver ainda mais ali, ao vivo. Sim, sim. Essa é a principal diferença da nossa metodologia, né? Então, a metodologia MIPEA, né? Vou falar bem rápido aqui: meta, indicadores, processo, execução e análise. Então, a meta é você participar do evento. Qual é o indicador? Você participar de líder integral, das 9 até as 6 da tarde, e fazer as atividades. Então, esse é o indicador, se você participou e fez. Qual é o processo? A gente vai definir lá na hora o processo que você vai utilizar. Execução, você vai fazer na hora. E aí você vai ter o feedback, a análise. Então, olha, aqui, putz, você ficou inseguro, aqui você não mostrou, aqui você pode melhorar. Porque aí você já sai de lá, eu fiz, não foi lá essa maravilha, porque é a primeira vez que você fez. A primeira vez que você faz o arroz, você queima o arroz, você deixa ele papa. É natural. Mas aí você já fez. Então, você sai lá com a experiência, eu consigo fazer. Não é um bicho de sete cabeças, eu consigo fazer. Se você fez ligação, ela no placar de vendas, né? Ligação, ela só perde pro PAP. PAP lá da época da Barça, né? Revelei minha idade agora, né? Mas na época da biblioteca Barça, eles batiam na porta para vender. Batia porta a porta, Dona Maria, vem aqui, e vendia a Barça lá. Então, a ligação só perde pra Barça. Porque na Barça você está presencialmente, né? Ali no PAP você está olho no olho. E a ligação, mas a ligação, por outro lado, ela tem menos custo, né? Então ela tem o retorno rápido, com menor custo, e já dá para testar o script na hora. Perfeito, olha aí, muito bom. Vai constar aí no GC do nosso podcast Networker. Vamos colocar aí a data que vai ser realizado o workshop, né? Um canal aí de comunicação para que você que tem interesse em conhecer um pouco mais essa oportunidade, você possa acessá-la. Chegamos agora a um momento também especial aqui no nosso podcast Networker, o nosso painel Dica do Especialista, hoje com Vanderlei Souza. Vanderlei, agora é a hora, hein? A dica do especialista, por favor. Cara, se você tem uma empresa, você precisa ter uma meta. Empresa e meta não tem como separar, né? Coração e sangue. Então, se você está vivo e respira, como você respira é a meta para sua empresa. Então, tenha uma meta de vendas na sua empresa e a partir dela desdobre as outras metas. Mas sem meta você não tem nenhuma empresa. É só um sonho ou um pesadelo. Meta. Uma dica forte hoje aí com o nosso vendedor vencedor, mas que traz aí uma bagagem imensa nessa área de vendas, essa área comercial, especializado aí também nessa parte de bater metas. Eu acho que o telefone vai tocar bastante lá para você, porque quem não quer, né, bater metas, corrigir aí a direção para que realmente alcance as metas. E eu vou te ligar depois, tá? Eu tenho algumas receitas a mais aí para bater essas metas. Bom, então aqui indo para a reta final realmente do nosso podcast Networker de número 5 aqui pela Croma TV. Quero novamente fazer um agradecimento aí, né? O apoio oficial do canal Connect Business, que pratica o network colaborativo. Mandar um abraço lá para o Regis Augusto, o próprio Alexandre Félix, que são os coordenadores sócios do canal. Ao nosso patrocinador, a Solução Erudição, a sua plataforma de aprendizagem. Então, se você está buscando aí uma plataforma de aprendizagem, consulte aí o nosso patrocinador, a Erudição. É uma excelente plataforma de aprendizagem. E um abraço especial novamente para a Daniela, lá da IBM Contabilidade, na cidade de Osasco, que é super profissional e tem um atendimento muito bom. Estou mandando esse abraço para ela porque ela me auxiliou muito aí durante essa semana e ela merece esse carinho aí conosco também aqui do Networker. Vanderlei, chegamos ao fim realmente aqui no nosso bate-papo. Foi um excelente bate-papo. Eu tenho muito certeza legal que todo o conteúdo que você trouxe aqui para o podcast Networker, o nosso público certamente, né, absorveu bastante, reciclou, não importa aí o motivo, né, que está buscando. Mas foi muito bom, foi bacana mesmo esse bate-papo, gostei muito. E em nome de toda a equipe aqui, né, do Network, da produção, o nosso diretor de produção aí, o Marcos Queiroz, a equipe Network da Croma TV também, eu gostaria de agradecer a sua participação. Legal, eu fico muito feliz de ter participado, né? E agradecer também que você fez eu fazer uma coisa hoje, né?
pela primeira vez, né? Eu nunca dirigi um carro automático, você fez eu fazer isso hoje, então muito legal, muito bom. E para vocês aí, se atrevam a fazer algo diferente, faça algo que você nunca fez. Essa história do carro automático que envolve outra personagem, fica para a próxima. Esses são os bastidores aqui do Podcast Networker. Antes de encerrar, quero mais uma vez agradecer a sua participação, que nos acompanha aqui semanalmente, né? Não importa aí o dia, seja por meio da transmissão ao vivo, seja por meio das reprises que a Croma disponibiliza especialmente para você, seja pelo nosso canal de YouTube aí da Croma. Um agradecimento muito especial a você, empreendedor, profissional das mais diversas áreas aí que nos acompanham. E pedir mais uma vez para realmente baixar aí o app da Croma TV, para poder acompanhar aí o conteúdo ao vivo, de forma online, ou, né, se preferir, também pode entrar lá no site da Croma, tem toda a programação muito bem organizada, e ali você tem os horários, as agendas, você pode consultar inclusive em quais canais de assinatura que esse podcast também é transmitido. A Croma aí tem N operadoras parceiras, né, canais de assinatura, e esse mesmo conteúdo é transmitido também para você que é assinante de uma delas. Então dá uma consultada lá para ver qual você tem aí, de repente conveniado, etc. Então, meu muito obrigado a você. Vamos lá, então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim aí do Networker, mais uma vez, Vanderlei, obrigado. Até o próximo Podcast Networker. Sintam-se abraçados.